Atenção, torcedor azulino. Ontem teve umas modificações que ontem mesmo informamos, mas se você ainda não sabe, curta agora, hein? Vamos lá. Adversários do Remo da primeira à 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no dia 28, já na próxima semana, né? Enfrenta o Vitória lá no Barradão. Em sequência, no dia 4 de fevereiro, o Mirassol aqui no Mangueirão. Na terceira, dia 11 de fevereiro, Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte. No dia 25 de fevereiro, pela 4ª rodada, enfrenta o Internacional aqui no Mangueirão. 2 jogos em casa consecutivos, porque na 5ª rodada o Remo enfrenta também o Fluminense no Mangueirão. Será que Gogó de Ouro estará no Mangueirão? Deus o livre, ele estava falando para mim que ele talvez irá ao Maracanã para ver esse jogo e depois vai ver o jogo de Belém contra o tricolor dele. Agora, mandar um abraço pro Neguinho, olha, ele tá lá aquele de Bad Boy, mande um abraço pra galera da West Boy lá na Pedreira. Abraço pra você, irmão, fica com Deus todo mundo aí. E aí? As 2 últimas, no Couto Pereira, pela 6ª rodada, no dia 15 de março, o Remo enfrenta o Coritiba. 7ª rodada, no Maracanã, o Flamengo no Rio de Janeiro. E pela 8ª rodada, o Remo enfrenta o Bahia no Mangueirão. Jogo que será em domingo. O Bahia, que vem aí, né, de Rogério Ceni e tudo. Olha, a galera tá dizendo aqui, Bad Boy, ainda bem que você voltou de férias. Bad, seja bem-vindo. Lógico, a gente voltou para esse povo do Pará que ama a gente e também voltou para desespero dessa meia dúzia de vagabundos que, apesar de não gostar da gente, estão aqui nos assistindo e também nos prestigiando. Como deve ser legal o cara não gostar do outro, ligar para assistir e ligar para ouvir. É guardador, meu irmão. Olha, eu só não me ponho no lugar de vocês porque eu nunca fui vagabundo na minha vida. Mas vocês, cara, merecem prêmio. Vamos lá. Pois é, Paulo Fernando. Serão as 8 primeiras rodadas do Remo no Brasileirão. 4 rodadas fora e 4 rodadas vai aqui tudo no dentro Mangueirão. de encontro, Yuri, aquilo que a gente falou ontem. Por exemplo, o avião azulino, daqui a pouco vamos falar do Papão, você quando está dentro de um carro, que o teu carro dá problema, tu encosta, tá? E chama o mecânico. Alô, deu problema no carro. Mas o avião, quando levanta voo, não tem jeito. Tu vai chamar o mecânico, alô, deu problema aqui no avião, olha, parou a turbina do lado direito. Então o Remo tem que tomar todas as providências possíveis. Tá? Vai viajar possíveis. bastante, Leão, né? Por quê? Porque o Remo vai enfrentar, o Remo está disputando, no mínimo brincando, a 5ª liga mais difícil do mundo. O Campeonato Brasileiro hoje, ele está aí provando a cada ano a sua dificuldade. E eu estou falando de todas as divisões. Eu estou falando da Série C, da Série B e a Série A, muito mais. Vocês lembram ano passado o Sport do Recife? Pegou 5, 6 porradas, todo mundo falou, tá rebaixado. E não conseguiu voltar. Essas 8 primeiras rodadas, elas são cruciais, né? É basicamente o que define. As 8 primeiras rodadas, elas definem como serão o restante da competição. Agora aqui, Bed, teremos 24 pontos. O Remo disputará 24 pontos. Na sua opinião, com quantos pontos ele sairá daqui? Desses 8 jogos aí, o Remo tem de 24 pontos, o Remo tem que sair no mínimo aí com 10, 15 pontos daí. Não pode ser menos, não. Porque, olha, o Remo precisa somar pontos para no final ir na boa. Até sonhar com outras coisas. Não vai deixar pro final para decidir coisa, não. Tem que fazer agora. A primeira partida, para mim, apesar de ser fora de casa, né, o Vitória no Barradão, é perfeitamente vencível. Então o Remo já tem tudo para começar a primeira divisão, né, com moral.
2-0 lá no Barradão no Vitória, pronto, já volta pra casa feliz. Meu irmão, tu inicia um campeonato brasileiro desse, que o Remo não ganha o jogo. Se o Remo empata com o Vitória lá, ele já mostra que ele não veio pro campeonato para fazer graça. Se ele perder o jogo lá, normal também. O que não pode é os caras meterem na cabeça deles assim mesmo: a gente vai em Belém para ganhar o jogo. O cara tem que saber que ele vem em Belém para sofrer. Entendeu? O cara que vier jogar em Belém, ele tem que saber que ele vai sofrer. Então, em termos de contratações, ontem o nome de Jajá surgiu forte nos arraiais azulinos, mas nós ontem também falamos com o presidente do Clube do Remo e perguntamos a respeito da situação do jogador e nada está definido. Por quê? Porque o Jajá, ele não quer mais jogar no Goiás. O Jajá quer disputar a primeira divisão pelo Clube do Remo. Só que tem um detalhe na parada. Precisa ter a ponta. E sem ponta, não há futebol, mano. Entendeu? Então tem que soltar a ponta, que é o que o Goiás, a própria Portuguesa, que tem interesse no assunto, quer. E é uma banda boa, é uma ponta boa. Aí pulou um amigo nosso ainda agora há pouco, ali no corredor, e disse assim: poderia usar o negócio de uma carta de crédito. Aí na hora lá brincando, nós dissemos para ele: olha, se quem tá na hora lá tá pegando, tu imagina o resto, né? Mas é mais ou menos por aí. Essa novela do Jajá já tá se tornando uma dor de cabeça pro Remo, né? Será que ainda vale a pena continuar? Cara, o jogador é um bom jogador, ele não tem culpa de nada. Sabe? E outra coisa, o grande problema desta situação aí, envolvendo o Jajá e o Clube do Remo, o Goiás, é a forma com que chegaram na parada. Isso aí era para ter ido pelo clube, entendeu? Para resolver a situação. Foram primeiro no atleta e no empresário dele. E esqueceram que tinha outras pessoas envolvidas no negócio. Já é um bom nome? É. Continua sendo cogitado? Continua. O Remo, inclusive, deve anunciar a qualquer momento de 4 a 5 jogadores. Agora, a ansiedade do torcedor é grande, o que é normal. O torcedor quer saber das notícias do clube. O torcedor quer saber o que a diretoria anda fazendo, mas tem que esperar. O torcedor azulino Matheus Paul X está começando, a cada dia que passa, ainda mais depois de ontem, a sentir um pouco mais o que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Porque a CBF ontem divulgou a tabela detalhada das 8 primeiras rodadas. E agora o torcedor do Remo já sabe onde vai jogar, em que horário, em que dia. E onde vai assistir os jogos fora também. Justamente. Também tem isso. E a gente está nessa expectativa, né, João Vanderlei, da estreia do Clube do Remo na temporada, mas claro que a estreia da Série A é muito mais esperada pelo torcedor azulino, e vai ser no dia 28 de janeiro, 7 da noite, contra o Vitória lá no Barradão, em Salvador. E o primeiro jogo em Belém vai ser contra o Mirassol no dia 4 de fevereiro, também uma quarta-feira, 8 horas da noite. Na outra semana, o Clube do Remo enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, na Arena MRV, quarta-feira também, dia 11 de fevereiro, 8 da noite. Na quarta rodada, enfrenta o Inter em Belém, 7 horas da noite, no dia 25 de fevereiro. E depois recebe de novo o Fluminense na quinta-feira, dia 12 de março, ou seja, tem um espaço grande aí entre a quarta e a quinta rodada, porque são as datas esperadas dos finais, né, das finais dos campeonatos estaduais.
Então, o jogo contra o Inter vai ser o último antes do Parazão se encerrar. E aí, contra o Fluminense também já vai ter expectativa, é que já tenha se encerrado o Campeonato Paraense. Depois pega o Curitiba fora, Flamengo no Maraca e o Bahia no Mangueirão. Então, jogos até o dia 22 de março do Clube do Real. As 8 primeiras rodadas detalhadas já pela CBF. Pra quem tá acompanhando a gente no rádio, é importante frisar também os horários dos jogos, tá? Sim. E os dias. Você falou até a quarta rodada? Até a quarta. Até a quarta. A quinta rodada tem Remo e Fluminense, dia 12 de março, 7 da noite no Mangueirão. E aqui eu tô frisando os horários também, tá? 7 da noite. Na sexta rodada vai ser o primeiro jogo dia de domingo, logo depois do final dos estaduais, né? Curitiba e Remo, dia 15 de março, 6h30 no Couto Pereira. Na sétima rodada, mais um jogo fora. Vai ser numa quinta-feira, dia 19 de março, 8 da noite. Flamengo e Remo no Maracanã, no Rio. Depois o Remo volta para Belém para jogar em mais um domingo, dia 22 de março, contra o Bahia, no Mangueirão, às 4 horas da tarde. Mas segunda rodada, quarta e a quinta, torcedor não tá gostando muito não desses horários. Ou tá, Matheus? Porque 7 da noite e 8... o trânsito aqui em Belém vai ficar meio complicado. O do né? Mirassol, acho até que o torcedor já aceita, porque vai ser 8 horas, né? Mas contra Inter e Fluminense, cara, vai ser 7 da noite, vai ser... Uma quarta e uma quinta-feira no meio da semana. O expediente esse dia vai terminar 4 da tarde. Muita gente vai dar aquela desculpa. Olha, a gente vai ter de atestado nessa quarta. Preciso levar minha avó no jiu-jitsu agora. 7 da noite é a aula dela. Tem que levar. Ali no Augusto Montenegro, no Parque Olímpico. Isso. É lá no... Tem uma usina da paz pra lá, né? Não, tem o Parque Olímpico do Mangueirão verdade, agora. É lá no Parque Olímpico no Mangueirão. Mas o teu chefe vai falar assim, vai ter o jogo do Remo lá. Eu não sou Remo. Aí o cara vai lá debaixo da camisa social, a camisa do Leão Azul de Antônio Baena. Então é isso, meus amigos. Tá aí os horários dos jogos e o torcedor vai ficar mais ansioso ainda, né, Yuri? Sim, com certeza, né? São os primeiros... Há quem diga que o Brasileirão se define pelas primeiras 8 rodadas, né? As primeiras 8 rodadas vão dizer tudo sobre o que vai acontecer posteriormente, no final do primeiro turno e no retorno. São os primeiros 24 pontos que o Remo disputará na Série A após mais de 30 anos. E eu queria saber com vocês, são 24 pontos em disputa. Quanto vocês acham que o Remo faz aí, hein? É muito complicado dizer uma hora dessa, né? Ainda mais com ninguém entrando em campo ainda. E o problema hoje é que a gente não sabe qual é o Remo. O que é o Remo para entrar na Série A hoje? É com o Marcelinho ou com o João Lucas? O Pikachu vai jogar onde? O Diego e o Nico vão conseguir jogar as 4 primeiras rodadas, as 3 primeiras rodadas? O Remo vai conseguir reverter? Até essa questão... Então é bem complicado. Mas se a gente for pegar tabela, João, dar uma de Abel Ferreira, montar ali os jogos, pontuação que dá para fazer em relação aos jogos, por exemplo, contra o Vitória, acredito que dá para buscar pelo menos um ponto. Contra o Mirassol tem que ganhar. Atlético lá não contaria com pontos nesse jogo, mas não duvido. Atlético início de ano, crise danada, tá não sabe se o Lucas vai jogar ou não. Fragilizado hoje. Então, exatamente. Né? Então, e Internacional, nessas 4 rodadas, durante o Campeonato Paraense, que vai ser muito mais apertado, são 2 jogos em casa, 2 jogos fora. Um dos jogos fora é contra o adversário direto, que a gente imagina que vai ser o Vitória. Dá para o Remo pensar em, no mínimo, 6 pontos, colocar 7 como meta, e quem sabe ali 8 ou 10 pontos, contando com uma pontuação que tu pode ganhar mais do Vitória ou pode ganhar mais do Atlético Mineiro. Então, nesses 4 primeiros jogos, para mim o Remo tem que fazer esses 6 pontos como mínimo, como base, pensando numa temporada um pouco mais tranquila. Mas, por exemplo, se o Remo faz 4 pontos nesses 4 primeiros jogos, não é horrível. Se tu ganha um desses jogos, aí tu empata com o Mirassol em Belém, por exemplo, ou tu ganha do Mirassol, empata com o Inter, perde para Vitória e Atlético, não é nenhum absurdo. Não é nada normal. Eu acho que é bem possível o Remo já fazer 6 pontos nos 2 primeiros jogos. Pode a ser Vitória também. no Barradão é vencível, o Mirassol não vai aguentar com a torcida do Mangueirão, tá? No momento que eles ouvirem, que eles sentirem a pressão, o Mirassol vai tremer. Acredito que seja possível 6 pontos já de início, hein? E as outras 4, João, aí eu acho que a coisa começa a complicar um pouquinho mais. Porque tu pegar o Fluminense
A gente acho que ficou ali uns 3, 4 anos o Fluminense sendo um time bem mais ou menos. A quantidade de dinheiro que entrou no Fluminense nesses últimos 2 anos, o Fluminense tá querendo tirar o Hulk, pô, do Atlético Mineiro. Já tirou o Guilherme Arana, inclusive, né? Lateral de seleção brasileira. Não duvido nem que se bem fisicamente pode estar aí nessa escalação teste do Ancelotti e tudo mais. Mas aí tu pega um Curitiba lá fora, que ontem inclusive ganhou sofrido no Maringá, gol de Pedro Rocha. Flamengo do Maraca. Foi o primeiro gol do Pedro Rocha, inclusive. E a primeira vitória do Curitiba também no regional. E o Bahia do Mangueirão. Vocês estão falando do Mirassol aí? Vocês viram que o Mirassol fez com o São Paulo no final de semana? Por isso que eu acho que é um jogo que se o Remo empata com o Mirassol, eu não acho absurdo. Pois é, vocês estão falando em ganhar do Mirassol. Que não é tão difícil obrigação de ganhar do Mirassol. O Remo faz aquilo com o São Paulo também. Meu. Não, calma lá. Não, obrigação, o Remo acho que tem de tentar fazer pelo menos 6 pontos nesses primeiros 4 jogos. Tentar. Objetivo mirar nesse quadro. Eu acho, mas se fizer 4 pontos nos primeiros 4 jogos, não é absurdo. Eu acho mais possível ganhar do Vitória lá, na primeira rodada. Eu acho também. Eu fiquei feliz quando eu vi uma partida bem vencível. O Vitória, apesar de ser na casa do adversário, no Barradão, não é um bicho de 7 cabeças, não. Tô vendo aqui torcedor perguntando sobre transmissão. Será que vai passar na Globo esse Remo e Vitória? Não. Na tabela detalhada da CBF, todos os jogos do Remo estão designados para o Premier. Só na 8ª rodada que Remo e Bahia vai ser transmissão da GTV no YouTube. Então, por enquanto, é claro que a tabela pode mudar e as escolhas, inclusive do Grupo Globo, podem mudar, mas ainda mais com esse horário definido de 7 da noite, não vai ser jogo de TV aberta, tá? Vai ser jogo de TV fechada, todos os jogos do Remo no Premier até a 8ª rodada. E na GTV também, esse Remo e Bahia no YouTube de graça. E só Premier, né, João Vanderlei? Até então, não tem nada de Sport TV aí nesses primeiros jogos do Clube do Remo. Até então, né, porque tabela muda, se o Remo começar a varar uma galera aí... porque não podem haver algumas mudanças, por exemplo, deslocar alguns jogos para o Sport TV, mas também os jogos no Sport TV, muitos deles estão hoje limitados, porque as ligas, né? Sim. São ligas diferentes. São direitos diferentes. São direitos diferentes. Então, por exemplo, tem muita estratégia aí no meio. Por exemplo... tem time, se o Sport TV, por exemplo, for querer passar jogo, ou a Globo querer passar jogo do time da LFU, lá as escolhas são em rodízio. Sim. Tem rodada que a Globo vai ter a primeira escolha, a Record a segunda e a Amazon a terceira. Por isso que passou o torcedor até fica questionando, ano passado acho que foi Flamengo e Corinthians que passou na Record, o Globo perdeu, mas é por causa do rodízio, que teve que pegar outros jogos. E justamente porque era mando do Corinthians, que hoje é time da LFU. Quando o Flamengo e Corinthians é no Rio de Janeiro, comando do Flamengo, o jogo é da Globo. Sim. Então tem essas diferenças aí nas ligas. E você não pode escolher, por exemplo, se você tá na LFU, comprar LFU, você não pode escolher o Corinthians toda a rodada. Você tem um limite. Sim. Porque eles têm um rodízio para fazer com que todos os times tenham transmissões em TV aberta. E esse não é o caso do Remo, né, inclusive. Não é o caso do Remo, que é da Libra, mas esse jogo de escolhas de transmissão também afeta todos os jogos, né? Porque vale muito sobre audiência nacional. Até para explicar pra galera, que eu acho que muita gente já sabe, mas como você diz, a audiência rotativa do rádio, por exemplo, mas a Globo não tem os direitos, só que os direitos que a Globo tem da TV aberta, da TV fechada e do pay-per-view são 3 direitos diferentes. Sim. Então são três coisas diferentes, né, que na hora do contrato e tudo mais. E lá na tabela da CBF, as transmissões também já estão definidas, né? Todas as escolhas de TV aberta e também de TV fechada já estão São 7 locais, João, que vão transmitir lá na tabela da CBF. Que eu sei que o Premier é o número 7. Se eu não me engano, tem 7 ou 8 canais. Aqui de cabeça tem Globo, Record na TV aberta, TV fechada tem Premier Sport TV, streaming tem YouTube pela Casé TV e GTV também, e a Amazon, que tem um jogo exclusivo toda rodada. Sim, uma rodada, né? Então acho que é isso, São 7, né? São 7. Eu sei que o Premier é o número 7 na tabela. Eu não confesso que eu não vi o restante. Então, só pra galera saber que... Não se preocupe, que toda rodada a gente vai dizer pra você onde é que vai passar o jogo, você que não vai poder ir ao estádio, vai ouvir na Rádio Liberal e, claro, vai assistir também, porque conta YouTube e GTV como 2 mídias diferentes, porque são 2 canais diferentes, tá? Beleza. Então, na conta dá 7. Mas por plataformas... são 6. E todos na Liberal Mais, Liberal FM, aqui você não vai perder nenhum deles. Justamente.
Então é isso, meus amigos. 11h35, vamos... acho que... Vocês querem especular mais essa rodada? Vamos tentar imaginar, fazer um exercício aqui, fazer uma brincadeira? Aí se solte, João. Antes da rodada acontecer, para ficar gravado para posteridade, pro torcedor falar depois, você não sabe nada de futebol? Coloquei de novo o Road Show, a tabela, por gentileza. Você na lata. Na lata. Vamos bater aqui. Remo e Vitória no Barradão, pra mim dá Remo, tá? Empate. 1-0 Remo. Olha, 2-1 da Remo aqui. Remo e Mirassol no Mangueirão, jogo encardidaço. 2-0 Leão. Eu digo 2-1 Remo. Acho que dá empate, mas eu fui voto vencido aqui. 6 pontos já pra nós. Terceira... Você não acredita que o cara tá falando aqui no meu ouvido, né? Só porque você é torcedor do Paysandu, Anderson Macedo? Nosso Pelé da edição aqui. Dos cortes, faz o corte aqui da mesa. Tá falando que o Remo já ganhou o campeonato. Lembrando que nesses primeiros 2 jogos, o Remo vai ter o Diogo Hernandes e o Nico fora, né? Por enquanto, né? Porque a gente não sabe se o Remo vai conseguir reverter alguma coisa, mas até então são 3 jogos fora. O Vaildo José, R$29,90 aqui o superchat, hein? Tomate. Vocês estão subestimando o Leão, vai fazer 7 pontos nos 3 primeiros jogos. Tomate. Vamos lá, terceira rodada, Galo e Remo em Minas. Rony vai meter um golzinho aí, acho que é a derrota do Leão. Acho que dá Galo. Cara, o Galo tá fragilizado, velho. Mas o Galo fragilizado é uma diferença aí. Só pra não ser do contra, eu vou botar Galo também. É da Galo. Já estão 6 pontos aí pro Remo. Bateu a meta já. Quarta rodada, Remo Internacional no confronto Bandeirão. direto. Internacional tá morto. 1-0 Que Remo. isso, cara? Confronto direto. Cara, eu acredito... direto? Você coloca aí o Inter como candidato ao rebaixamento? Essa coisa lá tá meio esquisita ainda. Inter e São Paulo, viu? Vou ficar de olho aí nesses 2 times. Mas acho que dá pro Leão ganhar. Acho que o São Paulo em breve vai brigar pra não cair. Nas minhas contas, nesses 4 primeiros jogos, o Remo faz 7 pontos. Você acha que empata com o Inter ou não? Eu acho que empata com Vitória e ganha Mirassol e Inter. Acho que o Remo ganha faz 7 do Inter pontos. aqui? E aí, Yuri? Ganha do Inter aqui? Ganha, com certeza. Se vingar daquele jogo da Copa do Brasil. Tá morto, cara. Convenhamos. Quantos pontos, João Vanderlei, o Leão faz? 4 primeiros jogos. Nos 4 primeiros jogos? Pra mim faz 7. Acho que ganha do Vitória, empata com o Mirassol, perde pro Galo, ganha do Inter. 7. Dá pra beliscar o Inter aqui, cara. Ainda mais início de temporada, os caras já não estão prontos. Assim, como o Remo também não tá, mas deixa as coisas um pouco mais iguais, né? Começamos melhor que o Sport, já que tem torcedor do Remo que já me falou ali que... Acho que dá pra fazer 3, 4, 7. Quinta rodada, Remo... Olha, 7 pontos em 4 jogos, tá lindo esse começo, hein? G4 já. Já fez mais que o Sport na temporada passada. Nem o Remo tá mais otimista. Zona de Libertadores já. Quinta rodada, Remo e Fluminense no Mangueirão. Aí começa a complicar, né? Acho que encarde, viu, essa aí. Talvez o Fluminense consiga beliscar aqui uma vitória. E o Fluminense com contratações, investindo. Começo aí de Campeonato Carioca. Inclusive o Fluminense joga hoje pelo Campeonato Carioca. É a estreia do Fluminense na temporada. Mas ainda não é o profissional, né? Não é o profissional ainda. Já é uma boa parte. O profissional deve estrear contra o Flamengo no dia 25. E o Flamengo o Flamengo deve também colocar... justamente vai ser 3 dias antes da estreia do Brasileiro. Cara... Acho que é empate. Acho que o Fluminense vai ganhar esse jogo aí. Ih, rapaz. E aí, Yuri? Fluminense. É complicado, Secadores. cara. Vai... Coritiba e Remo, obrigação? Haverá mesmo do lei do Pereira? ex? É empatar, viu? Obrigação é empatar. Aquele famoso jogo com cara de empate. É pra tirar 2 pontos do Coritiba esse jogo aí. Acho que é pra tirar 2 pontos. Acho que empate também. É difícil ganhar dos caras lá. Haverá lei do ex? Não sei. Será que vai haver? Diz aí, galera, no chat também. Vai ter lei do ex. Coritiba e Remo, bora, na lá. Vai ter lei do ex, Aleph Manga vai fazer um gol. Não sei. Esse jogo tá com cara... Vai ser num domingo ainda, né? Tá com cara de ser aquele jogo de tiriça, sabe? Que dá sono. Aquele modorrento de Série A. Tá com cara de jogar final amarrado. De domingo. Eu tô assustado que não marcaram para 10 horas esse jogo. E toda vez que contra o Coritiba tá com cara é de 10 ser horas. Aquele jogo... Eu vou dizer empate também, só pra não ficar de fora. 8 pontos na minha conta. Só aqui da nossa ou você tá contando só os resultados? A minha nossa tá batendo 8, 9 pontos ali nessa faixa. Pra mim empate, tá? Remo e Flamengo. Aí, amigo, é É rezar. fácil, né?
Ai, meu Deus. É Tá torcer fácil. pra não ser de muito, né? Que, rapaz? É torcer pra não ser de muito, cara. Não. Será que vai ser a estreia do Paquetá? Não sei, né? Não, acho Pode que o ser que Paquetá seja, né? estreia na quinta Eu não vou nem rodada. perguntar pra vocês, tá? Não vou nem perguntar pra vocês. Olha, Remy Bahia. se não ganhar... Cara, esse Ah, Bahia é Bahia é um complicado, time hein? muito encardido. Não dá, não. Acho que é empate. Esse Remy E Bahia. esse é o ano que, na previsão do Bahia, é o ano para dar o salto. É. Dá pra ganhar do Bahia, viu? Ano passado foi horrível fora de casa. Espero que não dê esse salto esse ano. Continue horrível fora de casa. O Bahia perdeu na estreia do Baiano? Deixa eu ver aqui. Não vi. Mas é o alternativo também, o Bahia City alternativo. É só o Bahia, não é o Bahia City ainda. É. Esse início de estadual. O Bahia ganhou, na verdade. Ganhou. Foi contra o Barcelona? Ganhou do G. Do De G que que é. G que é 4-2. Para 2. Estreia do Baiano agora no dia 11. Inclusive ontem foi o Curitiba principal, mas sem o Josué e o Seba. Então foi Curitiba 70% aí. Né? É. Então vamos fazer a conta. Na sua conta deu quanto aí nas 8 primeiras rodadas? Eu acho que dá pra ganhar do Bahia. Quanto você soma aí do Remo nas 8 primeiras rodadas? 10 pontos. 10 pontos. E aí, Yuri? O meu deu 9 nas minhas contas. 9? Não, 10 também, porque eu postei no empate com o Curitiba. Aqui, 10 ó, pontos. deixa eu contar. 3 contra o Vitória, 1 contra o Mirassol, 3 contra o Inter, 7. 7. Fluminense acho que perde. Curitiba empata 8. Flamengo e Remo, derrota do Remo. Remo e Bahia, acho que empate 9. Tá nessa faixa aí. Aí, um de bom 9 começo a de 10 campeonato, pontos. De essa 9 a 10 estimativa pontos aí. de 24 disputados? Bom não é, né? Ah, pro Bom Remo, não é pô. que se for fazer um ponto por jogo, cai. Mas é um ok. Ok. Fica vivo. Tipo, termina as 8 rodadas vivo. Dá perspectivas. Mas, Né? já é mais do que o esporte. Esse recente já... O Jorge Brasil aqui tá falando, o Remo tem que fazer 45 pontos. Isso mesmo. Verdade, o Remo tem que focar primeiro em ficar na Série A do Campeonato Pra Brasileiro. conta do Remo, o Remo ele tem que fazer pelo menos de 12 a 13 pontos nesse início de campeonato. O Gabriel Uma conta Sá. interessante. Rapaziada, levando como base que tem os 12 grandes na Série A, quantos pontos o Remo pode ter como objetivo fazer contra eles? Porque são 36 pontos em jogo contra o G12. Ele tá Não falando. tem G12 no Brasil mais. Não tem mais? Tem G2, que é Flamengo e Palmeiras. Quem você é a pequena? São Paulo. O que São Paulo fez nos últimos 20 anos? Ganhou uma Copa do Brasil, ano retrasado, se eu não me engano. E o brasileiro é sempre horrível. Vasco todo ano entra pra não cair, tá no G12. O Bahia é mais G12 do que o Vasco, hoje em dia. Então São Paulo, Vasco, Botafogo, não paga ninguém, tá na dívida aí. O Então, já Santos tão também cobrando saiu Botafogo. dessa Então, o conta. Botafogo tá vendendo os ídolos, só não tá vendendo quem não quer sair. Já são 3 fora do G12 aí. Inter. Como é que tá o Inter pra essa temporada? morrendo. O Grêmio tá investindo pesado. Tá E o com o pé Inter? na cobra, O Santos, vocês colocam o Santos na briga pela Libertadores nesse início de ano? É, O que outro mudou vai- do Santos que quase caiu pro Santos que Vai continuar brigando pra não trouxe o cair de Gabigol novo, cara. que é reserva há 3 anos. Tudo bem, Acredito, G12. regresso, né? Gabigol é regresso, convenhamos. acredito que o Santos vai dar uma reforçada. E, pô, vai ter Neymar e Gabigol, né? Não, tem potencial para investir, mas é G12? Não, acho que Palmeiras e Flamengo, o Remo tem que falar, começa com menos 12 pontos. Com o Apesar de Neymar, que dá com o pra- Neymar querendo virar o Zezeu aí antes da Copa do Mundo, Cruzeiro. eu acredito que vai jogar bem no ataque, não sei se vai ter defesa. Dizem que o Brasão tá sendo assediado pelo futebol europeu. O Flamengo E queria você, tirar, né? e você O tirar o Flamengo Brasão jogar desse time do Santos Ah, aí é você metade. tirar a metade da O defesa. Brasão é mais importante que o Neymar, talvez, ali nesse momento. No ano do passado Santos. foi. Não, por exemplo, tira a pontuação de Flamengo e Palmeiras, não contaria. Tira a pontuação do Cruzeiro, então tu já começa com menos 18, né? Menos de 18 pontos. Eu tiraria esses 3 times. O Diz resto lá- dá pra brigar ali com Atlético, Fluminense, dá pra tentar tirar 3 pontos. Bahia e tudo mais. Mas aí o resto dá pra... tem que ganhar. Tem que ganhar de Vitória, tem que ganhar de Atlético Paranaense, tem que ganhar de Curitiba, tem que ganhar de Vasco. O Vasco no Mangueirão é pra ganhar, e lá é pra tirar ponto. Tem que ganhar de Santos, Botafogo, esses times que estão em crise, São Paulo. Eu acho que São Paulo corre sério risco de
de lutar para não cair esse ano, porque está numa situação Tem que mirar interna quatro crítica. times, né? Valeu.